turminha do primeiro ano. E aí, preparados para mais uma aulinha de matemática? E o tema da nossa aula de hoje é Contando o Tempo. Professora Iris, você gosta de contar o tempo? Eu gosto de contar o tempo. Porque passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, passa tempo, tic-tac, tic-tac, vai embora. Eu amo contar o tempo, porque a gente acorda de manhã. Quando pensa que não, já é a hora de vir trabalhar. Quando pensa que não, já é a hora de jantar, de almoçar. Aí a gente tem que contar o tempo para não se perder, não é isso? Isso mesmo. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje, comigo, a professora Josiane Santos. Mas antes de iniciar a aula, eu quero dizer que nem a professora Iris, nem eu estamos sozinhas. Tem alguém que está aqui, que está deixando a minha aula mais acessível. Sem a presença da intérprete de Libras, a Laisa Nicolau, eu jamais conseguiria chegar até os meus alunos surdos. A presença da Laisa é tão importante quanto a minha e quanto a da professora Iris. Então, muito obrigada, Laisa, por deixar a minha aula mais acessível para todos os meus alunos surdos. E o que iremos aprender na aula de hoje? Né? A gente já percebeu que eu falei um pouquinho sobre o tempo. E eu queria perguntar para você, você sabe como contamos o tempo? E aí? Sabe como contamos o tempo? Já pensou na resposta? Eu acho que a gente E aí, já professora falou Iris? sobre isso, professora Josi. Que a gente pode contar o tempo pelo calendário, que a gente conta os dias, né? Pelo relógio, que a gente conta as horas. Eu acho que as crianças já estão bem espertas nessa questão da contagem do tempo aí. No calendário, a gente pode contar os meses, não é isso? Isso. E assim vai, né? Muito obrigada, viu, professora Iris? Realmente, a professora Iris acertou, tá? E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Na aula de hoje, iremos realizar a leitura de horas. Então, a gente tem que olhar as horas para poder contar e observar a passagem do tempo. Se a gente não observa no relógio, ou o relógio de pulso, ou um relógio que tenha bem grande aí na sala da sua casa, ou no seu quarto, aqueles relógios pequenininhos que às vezes fica na cabeceira da cama, não importa qual seja o modelo do relógio. Se a gente não utiliza essa contagem de tempo através do relógio, através do calendário, como conseguiríamos saber a passagem do tempo? Bem, antigamente as pessoas contavam a passagem do tempo de uma outra maneira, né? Hoje a gente tem a facilidade de fazer isso olhando as horas, tá certo? Então, vamos lá, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E você conhece esse instrumento aí? E aí, eu estou mostrando aí um instrumento que a professora Iris acabou de mencionar e eu acabei de falar também. Esse instrumento é conhecido, o nome dele a gente chama de relógio. E aí existe o relógio de parede, relógio de pulso, as variações do modelos de relógio. Mas é um relógio, tá certo? Então, é um instrumento que a gente utiliza para fazer a contagem do tempo, que é o que a gente está aprendendo na aula de hoje. E aí, vamos relembrar. O ponteiro pequeno, olha ele aqui, ó, é o que marca as horas, o que indica as horas. O ponteiro grande é o que indica os minutos. E caso vocês não tenham percebido, eu estou com um relógio aqui na mesa, tá certo? E aqui, ó, você pode notar que aqui a parte azul são as horas, tá certo? Aqui, ó, a parte em amarela são os segundos. E aqui a outra parte aqui, ó, de dentro daqui, ó, são as horas pós meio-dia. Deixa eu até virar o relógio aqui, ó. Aqui agora fica melhor, tá vendo? As horas e aqui os minutos, perdão, até me confundi, ó. Então, 9 horas, tá? E aqui é 60. No caso, seria 9 horas em ponto. Tá vendo? Aqui, ó, quando eu boto aqui, aponto para o 9 e boto aqui no 1, significa que são 9 horas, e aí a gente conta os minutinhos aqui fora, ó, e 5 minutos. Tá vendo? Esse relógio daqui é mais fácil para vocês que são pequenininhos aprender a contar. Por isso que é mais fácil uma criança aprender a contar no relógio digital, porque ele já mostra os números. E aí, como vocês aprendem os números logo, né, com facilidade, então fica mais fácil identificar. Como esse relógio daqui, não é, a gente conhece como relógio analógico e o outro é o digital, que mostra os números normal, né? Esse daqui é o analógico, que é o relógio de ponteiros, né? Aí, às vezes, tem crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Aí, esse aqui facilita porque aqui fora ele mostra os minutos, na parte azul ele mostra as horas, tá certo? E aqui ele mostra as horas
pós meio-dia. Por que pós meio-dia, professora Josiane? Porque vocês devem ter reparado que aqui está escrito, ó, 21 horas, quando de manhã são 9 horas, à noite são 21 horas, certo? Quando de manhã são 10 horas da manhã, à noite são 22 horas. Se fosse agora, fosse 11 horas do dia, à noite seria 23 horas. Olha aqui, ó, tá vendo? E assim sucessivamente. E quando chega no 24, a gente já sabe que são 24 horas ou meia-noite ou 0 horas, né? Que tem essas variações também, tá certo? E aí, eu já mostrei aí outra coisa importante. Quando o ponteiro grande, certo? Está no número 12, certo? O grande está no número 12 e o pequeno está na hora, no caso, né? Pronto, aqui, o ponteiro pequeno está no 11 e o ponteiro grande está no 12. Isso significa que é 11 horas, é uma hora exata. É como se aqui fosse 0, certo? E estivesse marcando a hora exata. Por exemplo, 11 horas, 10 horas, 9 horas em ponto, como tem gente que costuma falar assim, certo? Mas a gente não vai ficar só nisso. A gente vai aprender um pouquinho sobre horas, mas de uma forma divertida. Com o jogo. Estamos na hora do jogo. Quer jogar, professora Iris? Quero sim jogar. Vamos lá, simbora jogar, que eu quero aprender através do jogo. E você aí em casa, me ajuda aí para poder acertar, viu? Porque todo mundo ganha quando a gente aprende, não é isso, professora Josi? Isso mesmo. E com o jogo a gente já viu que é fácil a gente aprender conteúdos de uma forma mais divertida, brincando. E nada mais, nada menos do que aprender as horas, tá? Com um joguinho. E antes disso, eu até quero fazer uma ressalva. Será que você já parou para pensar se aqui, a gente está que horas? Deixa eu ver, 7h54. Cadê? 7h54 no meu relógio. Uma curiosidade aí. Que horas será no país que está sendo sede da Copa? No Catar. Olha aí, ó. A gente está aprendendo horas, mas também está trazendo para a atualidade, que é o que a gente está vivenciando ultimamente, que é a Copa do Mundo. Então, o Catar tem diferença de 6 horas. Então, se em Brasília, que é o horário oficial, são 7h54, que a gente não está em horário de verão, né? Se tivesse, aí teria diferença. Então, são 7h54 em Brasília, 7h55, perdão, e no Catar são 6 horas de diferença. Então, são 7, aqui é 7, vamos contar, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas. Então, no Catar, enquanto aqui estamos em 7h54, no Catar são 13 horas e 54 minutos. Vou até marcar aqui, ó. 13 horas. Ponteiro pequeno fica no 13, não é isso? Isso, o ponteiro pequeno no 13. E o ponteiro grande, que é o que marca os minutos, 54. Aqui a gente tem 55, 54, esse pontinho aqui que vem antes. E aí, gostaram dessa curiosidade? Agora vamos para o jogo, tá? O ponteiro pequeno marca as horas e o grande os minutos. A gente já viu isso quando eu expliquei aqui, tá? Então, que horas são no relógio? Eu tenho um relógio aí, tá certo? O relógio analógico, que eu já mencionei, que é o de ponteiros, né? Porque o digital já mostra os números certinho. E aí, o ponteiro pequeno está no 7 e o ponteiro grande está no 12. A hora exata é 7 horas, professora. E 7 horas da manhã, a hora que a gente está se preparando para poder assistir a aula da Educa Recife. Isso mesmo. Então, a Letra resposta B. correta é a letra B. Pode marcar aí na letra B. E aí, você que está em casa, acertou a resposta, marcou a letra B? Espero que você tenha acertado a resposta e tenha marcado na letra B. Porque na letra A está mostrando 8 horas e na letra C está mostrando 6 horas. Vamos lá. Muito bem. Agora vem outra perguntinha, tá certo? Sobre relógio também. Vamos lá para a questão 2. Qual será a próxima questão? E aí, professora Iris, gostou de responder essa pergunta? Gostei, sim. É sempre bom a gente poder estar participando desse momento. Mas eu queria saber, professora Josi,
Que horas a senhora acorda para vir para cá? A hora que eu acordo, vou marcar aqui, tá certo? O ponteiro grande eu vou botar no 4, e o ponteiro pequeno no 4, e o ponteiro grande marcando no 6, no 30. 4h30 da madrugada. 4h30, isso mesmo. Olha aí, este é o horário que eu acordo. E aí, você conseguiu acertar observando aqui o relógio? Vamos para a questão 2 agora, tá? Uma dica. Quando o ponteiro grande está no 12, as horas são exatas. Eu já mencionei isso aqui na aula. Então, que horas são? Vou dizer, tá? O ponteiro pequeno está no 1 e o ponteiro grande está no 12. Letra B, professora Josi. Exatinha a hora. Uma hora. Isso mesmo, 1h. E aí a gente já aprendeu que pode ser 1h da manhã, até da madrugada, quando está amanhecendo o dia, ou pode ser 13 horas, que é 1h da tarde. Vamos para a questão 3. Vamos praticar. E agora, que horas são? Vou descrever, tá? O ponteiro pequeno está no 3 e o ponteiro grande está no 12. E aí, que horas são? A gente já aprendeu. Letra B, professora Josi. Só tem letra B certa aí, olha. Tô de olho nisso. Não tinha nem reparado. Letra B, que é a resposta correta. Se o ponteiro pequeno está no 3 e o ponteiro grande está no 12, então significa que são horas exatas. Então, são 3 horas. E aí, pode ser aquela variação que eu falei, 3 horas da manhã ou 15 horas, né? Que está até marcando aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu tirar o ponteiro. 15 horas, que aí significa que são 3 horas da tarde. Vamos para mais outra pergunta aqui no joguinho. Que horas são? Quem estava atento à aula do início já sabe que é a letra A. Isso, porque os dois ponteiros estão marcando, ó. O ponteiro pequeno está no 12 e o ponteiro grande está também no 12. Eu estou reproduzindo no relógio aqui a hora que está aqui no joguinho. E aí a gente já sabe que quando o ponteiro grande está no 12, significa que a hora é exata. Se o ponteiro pequeno também está no 12, então significa que são 12 horas. Meio-dia, como as pessoas costumam chamar. Muito bem, letra A a resposta, tá? Vamos para mais outra pergunta. Vamos avançar para a quinta, não é isso? Muito bem. A partir do 12, a cada intervalo, o ponteiro anda 5 minutos. Que a gente pode perceber aqui, ó, tá vendo? Vou contar aqui, ó, tá vendo? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, daqui para cá, tá passando 5 minutinhos. São esses tracinhos aqui, ó. Aí, quando vai de um para o outro, são 5 minutos. É isso que ele está falando. A partir do 12, a cada intervalo, o ponteiro anda 5 minutos. Imagine que cada número representa 5 minutos. E agora, que horas são? Letra A, Olha 2 horas e 30 minutos. Então, o 6 representou 30 minutos, não é isso? Isso Letra mesmo. A. Ele está botando assim, ó, o ponteiro pequeno no 2. E aqui ele foi andando, ó, do 12, de 5 em 5 minutos, foi não é contando isso? de 5 em 5. Isso mesmo, professora Iris. E aí, ó, foi descendo, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Por isso que a professora Iris já foi cheia na resposta, 2 horas e 30 minutos. E aí, professora Iris, gostou do joguinho? Gostei, sim. Não dá tempo de ver essa, não, é? Não vai dar tempo de terminar esse joguinho, né? Que Porque pena, o mas a nosso gente tempinho aprendeu, está chegando ao fim. A gente revisou, né? E a gente viu que tudo que a senhora falou antes, no jogo já tinha as pistas. Então, Já tinha as pistas. Valeu a pena. E a maioria das perguntas foram perguntas exatas, né? Questões exatas. Só a última que não foi de hora exata, né? E aí vamos revisar o que aprendemos na aula de hoje, né? Relembrando. Realizamos a leitura e a marcação das horas, conhecemos o relógio analógico, né? Que é um instrumento onde realizamos a leitura de horas. Então, falou em horas, só pode ser o relógio que a gente vai utilizar, tá certo?
Então, com a ajuda de um adulto, escreva por extenso a hora que está marcando no relógio. Aí eu tenho um relógio, o ponteiro pequeno está no número 3 e o grande no 12. E eu quero que você escreva por extenso essa hora. Olha aí, ó, matemática, mas vai escrever por extenso português e matemática. Muito certo? bem, professora. Tô gostando E aí, desse professora desafio. Elisa, obrigada pela Tô ajuda. gostando. Beijo no coração e fica aí que tem uma aula bem especial para vocês já já. Isso mesmo. Tchau, crianças.